Saudações filosóficas, vamos neste vídeo falar sobre o fatalismo a partir de um dos episódios contidos neste livro, Uma Viagem pela Filosofia em 101 episódios, da autoria de Nicholas Rescher, publicado pela Gradiva. Os episódios contidos neste livro são diversos e curiosos, uns mais conhecidos do que outros, como é normal, desde o Rio de Heraclito ao Anel de Giges de Platão, enfim, o Tempo de Santo Agostinho, as Provas de São Tomás, o Sonho de Calderon, o Céu Estrelado de Kant, a Estrela da Manhã de Frege, o Atiçador de Wittgenstein, a Demolição de Derrida, enfim, há muito para escolher neste livro. O episódio de que vamos falar intitula-se O Dedo de Omar Khayyam. Omar Khayyam foi um poeta persa do século XI e XII que escreveu as Odes ao Vinho, Rubaiyat, Odes ao Vinho, e a quadra que vamos referir é extraída deste livrinho. Então escreveu o seguinte, Omar Khayyam: sempre em movimento o dedo escreve e avança, nem a piedade nem a astúcia o faz recuar para cancelar bem a linha. Nem todas as lágrimas apagam uma só palavra. Ora, subjacente a estes versos de Omar Khayyam está a ideia de que o que o dedo escreve já se encontra escrito no livro do destino. Portanto, estamos perante uma visão fatalista do mundo e da vida. O fatalismo deve ser distinguido do determinismo. São concepções que muitas vezes se confundem, talvez porque as consequências práticas de ambas são idênticas. O que é certo é que o fatalismo está mais ligado a uma visão mítica e religiosa, e é a concepção segundo a qual alguns acontecimentos, ou talvez até todos os acontecimentos, são inevitáveis e, enfim, foram previamente fixados por uma potência superior e exterior à vontade humana, sendo que, enfim, tudo ocorre independentemente das nossas decisões e ações, ações essas que não têm qualquer eficácia causal. Portanto, a nossa possibilidade de intervir nos acontecimentos está, à partida, excluída. Já o determinismo está mais ligado a uma concepção científica, uma visão científica do universo, e é a concepção segundo a qual todos os acontecimentos, incluindo as ações humanas, são o resultado necessário de acontecimentos anteriores e das leis da natureza. Portanto, existe uma causalidade férrea, inflexível, que faz com que tudo aquilo que acontece, aconteça de forma necessária. Ora, tanto o determinismo como o fatalismo implicam, em certa medida, a negação do livre-arbítrio, ou pelo menos estas concepções levam a pensar que o livre-arbítrio está seriamente posto em causa. Obviamente que houve autores que procuraram conciliar o determinismo com o livre-arbítrio, seriam, portanto, os compatibilistas. Também houve autores que procuraram conciliar o livre-arbítrio com o fatalismo. O que é certo é que, se admitirmos que tudo o que acontece já está previamente fixado por uma inteligência superior e exterior à vontade humana, se admitirmos que o grande livro do destino já foi escrito, ou se admitirmos que, enfim, tudo o que acontece acontece de forma necessária, segundo a lei da causa e do efeito, então é muito difícil imaginar que podemos agir de um modo diferente daquele que agimos. A possibilidade de agir de outra maneira, que no fundo caracteriza o livre-arbítrio, enfim, está claramente comprometida e, portanto, de um ponto de vista teórico, ela não faz muito sentido no âmbito destas concepções. Bom, o que é certo, e voltando ao poema, este poema refere-se ao fatalismo e, de acordo com o fatalismo,
expresso por este sábio muçulmano, não apenas o passado, mas também o futuro são vistos como algo imutável. É como se fossem uma vasta paisagem imóvel que uma hipotética inteligência superior contempla, enfim, e na qual a nossa liberdade não existe. Nós temos, de facto, a ilusão de que somos livres, mas essa ilusão também faz parte do livro, do vasto livro grandioso do destino. Então, esta perspectiva é também ilustrada numa história clássica, um encontro em Samarra, que na narrativa de Somerset Maugham é apresentada do seguinte modo. Havia um mercador em Bagdade que mandou o seu criado ir ao mercado comprar provisões e logo ele regressou pálido e a tremer e disse: Senhor, agora mesmo no mercado fui empurrado por uma mulher na multidão e quando me voltei vi que era a morte. Olhou-me e fez um gesto ameaçador. Emprestai-me o cavalo, Senhor, e eu fugirei desta cidade para evitar o meu destino. Irei para Samarra, onde a morte não irá encontrar-me. O mercador emprestou-lhe o cavalo, o criado montou, espetou as esporas profundamente e fugiu com a máxima velocidade que o cavalo era capaz. O mercador saiu então para o mercado, viu-me e disse, portanto, quem está a fazer esta narrativa é a própria morte. Portanto, a morte é aqui personificada e ela é, enfim, o narrador. O mercador viu-me e disse: por que fizeste um gesto ameaçador ao meu criado quando o viste esta manhã? Ao que respondi: mas não era um gesto ameaçador. Era antes um sobressalto de surpresa. Fiquei espantada por vê-lo em Bagdade, pois tenho um encontro marcado com ele esta noite em Samarra. Portanto, o criado quis fugir à morte e essa tentativa de fuga fazia parte do próprio destino. Portanto, é uma tentativa de fuga que contribui para que ele vá, efetivamente, ao encontro da morte. De resto, existe uma expressão no texto, evitar o destino. O destino não pode ser evitado por definição. O destino é, no fundo, a própria inevitabilidade. De resto, também não faz sentido alguém dizer que aceita o destino, porque a própria aceitação também já está destinada. Há uns versos de Ricardo Reis que são muito apropriados relativamente à questão do destino. Ele escreve o seguinte: tornar-te-ás só quem tu sempre foste, o que te os deuses dão, dão no começo. De uma só vez o fado te dá o fado que é um. Esta primeira frase, tornar-te-ás só quem tu sempre foste, revela bem, enfim, uma consequência da existência do destino no que se refere à possibilidade que nós temos de mudar ou de, enfim, querer ser diferentes daquilo que somos. Na verdade, o que somos já está estabelecido há muito tempo, daí tornar-te-ás só quem tu sempre foste. Não há uma mudança que não esteja prevista, enfim, na grande trama do destino. Também há uma frase de André Malraux que vem muito a propósito, precisamente também relacionada com a morte, que neste texto é personificada e é humanizada. Ele escreve que o que há de trágico na morte é que ela converte a vida em destino. E esta frase pode ter uma dupla interpretação. Podemos interpretar esta frase considerando que a morte cristaliza a vida, uma vez que ocorra a morte, enfim, tudo aquilo que a pessoa viveu fica imobilizado, fica cristalizado, não há mais nada a fazer. Digamos que, enfim, todos os sonhos, todas as aspirações, todos os erros, todos os acertos, todas as deliberações acabam por fazer parte de uma, enfim, de uma paisagem que fica imóvel e com a qual já não há mais nada
a fazer. Portanto, daí a tal inevitabilidade da vida, uma vez que a morte acontece. Inevitabilidade no sentido em que, enfim, é algo fechado, é algo que deixa de estar aberto às possibilidades. Claro que enquanto uma pessoa está viva, ela está efetivamente aberta a uma série de hipóteses, mesmo que, enfim, existindo o destino, tudo isso seja ilusório. Mas, enfim, a ilusão também faz parte da vida. Uma outra interpretação que podemos fornecer para esta frase tem que ver com o facto de a morte ser inevitável e, portanto, quando nós pensamos que a morte vai ocorrer um dia, embora não saibamos em que dia é que ela vai ocorrer, é a tal expressão morte certa em hora incerta, então podemos dizer que se a morte é inevitável, também é inevitável tudo aquilo que conduz até ela. Ou seja, a própria vida torna-se inevitável justamente porque conduz a uma outra inevitabilidade. Obviamente que isto é discutível, porque pode haver diferentes caminhos para o mesmo objetivo, para a mesma meta, para o mesmo resultado. Em todo o caso, é também uma interpretação possível. Voltando ao episódio referido neste livro, enfim, este fatalismo não significa que temos de desistir dos nossos esforços para deliberar, decidir, planear ou preocupar-nos com o que fazer. Não poderíamos fazê-lo, precisamente porque essas atividades fazem parte da nossa natureza enquanto seres humanos. E, portanto, fazer estas coisas também faz parte do grande plano do destino. Talvez tenhamos de pensar que temos as rédeas nas nossas mãos, mesmo que lá no fundo seja sempre o destino a ditar as regras. E por hoje é tudo. Ponham um like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal, deixem também os vossos comentários e até à próxima.